Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma oração e ação da juventude. Estou aqui, Kleber Pizão, para trazer para você a apresentação desse vídeo. Eu mesmo vou trazer a mensagem, mas daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre isso. Antes, eu quero lembrar que as nossas atividades já retomaram presencialmente. Às quartas-feiras, o nosso culto de oração às 7h30 da noite. Vai continuar sendo transmitido o estudo bíblico que faz parte desse culto de oração. Um momento de oração mais íntimo ali, onde as pessoas compartilham, esse vai acontecer presencialmente. Você está convidado a participar com a gente. Caso não possa, segue acompanhando a gente no YouTube com o estudo bíblico. No domingo, às 10h30 da manhã, o nosso culto matutino. E o culto da noite sai das 7h30 e volta para o horário das 18 horas. Vale reforçar, já tivemos o nosso primeiro culto na semana passada. Então, o Em Família, que era às 7h30 no YouTube, volta para o horário que sempre foi presencialmente, né? Às 18 horas, 6 horas da tarde. Então, anote aí na sua agenda, você está muito convidado a participar com a gente. A EBD, fique atento às nossas redes sociais e ao grupo do WhatsApp de informações para saber quando retorna a EBD de fato presencialmente. O irmão Milton Bahia já tem trabalhado nas questões técnicas para que a comunicação fique boa, tanto para quem está acompanhando online, quanto para quem vai acompanhar presencialmente a EBD, ok? Lembrar também de orar pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelos líderes das igrejas, pelo povo de Deus espalhado pela face da terra e também pelos profissionais de saúde, que tanto se envolveram ainda mais nessa pandemia, né? Estão ali na linha de frente, então que a gente possa orar por essas pessoas. O pastor Rogério sempre lembra disso e é muito importante. Queria pedir a você também que orasse pelo nosso trabalho que teremos de missões no próximo dia 20, o podcast missionário, uma noite missionária no próximo sábado, sem ser esse agora, o próximo, dia 20, com os missionários Priscila e Júnior, que vivem na Itália. Vão contar histórias muito legais pra gente, que motivam a gente com relação à obra do Senhor. Então, você está convidado a acompanhar, a estar na igreja com a gente, na Igreja Batista da Freguesia, lá na nossa sede, no Templo Rua Magno Martins 165, ou pode acompanhar também pelo YouTube. Faremos a transmissão dessa noite muito especial. Vale lembrar também que a gente precisa orar e contribuir com as obras sociais da igreja. Distribuição de cestas básicas que a gente faz à comunidade, você pode contribuir, cada cesta tem o valor de R$ 57. Também o Lar Batista do Idoso, que carece muito de leite para atender a esses idosos, então se você puder contribuir também, vai ajudar bastante. Você pode levar na nossa sede ou pode contribuir também financeiramente com esse projeto. Ou também pode ajudar, né? Pode ajudar com todos eles, a Chácara dos Profetas, que atende homens que estão se livrando da dependência química, estão se recuperando e precisam muito da nossa ajuda também. Com relação a alimentos, materiais de higiene, até roupas para homens adultos, também é muito importante, ajuda bastante nesse trabalho da Chácara dos Profetas. Você está acompanhando aqui embaixo os nossos telefones para você tirar mais alguma dúvida, ter mais alguma informação e também os nossos dados bancários. Conta, agência e o Pix também, caso você queira fazer uma transferência, o que tiver no seu coração e você se alegrar no Senhor com isso também. Amém? Então, eu queria te explicar agora o que vai acontecer. A gente vai hoje reexibir uma mensagem que eu mesmo gravei e que me veio à cabeça para essa semana diante do fato da morte daquela cantora, né? A Marília Mendonça, um ícone da música secular, da música brasileira, o sertanejo, que com 26 anos acabou falecendo num acidente aéreo. E essa mensagem que eu gravei há uns meses atrás, ela diz como a gente é vulnerável. O título da mensagem está até aqui em cima, ser humano, aliás, aqui embaixo, ser humano é ser vulnerável. E essa mensagem é muito importante para lembrar a gente do quanto nós somos vulneráveis e de personagens bíblicos que mostram essa vulnerabilidade, como o Senhor usa isso também. Amém? Eu quero orar com você agora e pedir que você fique agora e acompanhe essa mensagem, que o Senhor possa falar com você. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, que não falta nenhuma vez, Pai. Muito obrigado porque, apesar do que somos, das nossas falhas, dos nossos pecados, o Senhor sempre está conosco, nos orientando, nos dando sabedoria, Pai, naquilo que precisamos fazer. Que a gente possa olhar para Ti e ver em Ti, Senhor, o nosso espelho, que a gente possa fazer a Tua vontade todos os dias, Senhor. Cuida das pessoas que estão acompanhando esse vídeo, Pai, que acompanham a nossa programação de modo geral, que o Senhor possa tocar no coração dela, Senhor, e cuida também da nossa retomada aos cultos, Pai, nesse momento tão importante. Nós pedimos por isso, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique agora com a mensagem que eu mesmo gravei. Daqui a pouco eu estou de volta para fechar esse vídeo aqui. Boa noite, irmãos. Estou aqui de volta mais uma vez, dessa vez para trazer a mensagem do Oração e Ação da Juventude dessa semana. O pastor Rogério já abriu esse vídeo, né, essa apresentação do Oração e Ação da Juventude, e eu vou trazer uma reflexão agora, humildemente, apesar do que somos,
mas o Senhor nos dá a oportunidade e quero transmitir o que Ele falou comigo esta semana. Como viram aqui no título, a gente vai falar sobre vulnerabilidade e como isso é presente e é essencial na vida do cristão. Se você não conhece essa palavra, ela é relativamente comum, mas se você não conhece, ela significa fragilidade, exposição, significa estar em algum momento indefeso, enfim, é alguém que está exposto. Basicamente é essa a definição de vulnerabilidade. A gente está vivendo um momento de pandemia que completou um ano agora em março, né, da primeira vítima fatal aqui no Brasil, e expõe a nossa vulnerabilidade, por um lado, a nossa saúde física e emocional, o quão isso pode afetar a nossa vida e até fazer-nos perder a nossa vida para esse vírus. Uma semana estarmos bem, na outra semana não estarmos mais nem vivos diante desse vírus. E mostra a vulnerabilidade, a fragilidade do ser humano. Isso já passou pela minha cabeça algumas vezes, né? A fragilidade da nossa vida. A gente vive 90 anos, né? 90 anos, os que vivem muito bem, mas até os 70 e pouco, 80 anos, não sei agora ao certo a expectativa de vida, muito pela misericórdia de Deus, né? Porque poucas coisas podem tirar, mas situações simples podem tirar a nossa vida. Uma queda, uma pancada, alguma coisa que pode tirar a nossa vida. Mas o Senhor preserva e nos dá a oportunidade de viver tanto tempo assim. Essa palestra, ela não era cristã, era uma palestra empresarial, mas era para líderes. E eu acompanhei, foram 3 etapas dessa palestra e foram 3 dias de palestra, uma espécie de conferência. No segundo dia, o título era exatamente esse, né? Era sobre vulnerabilidade e como isso é presente e é importante ser colocado. Ao contrário do que o mundo diz, né? Se a gente puder se poupar e esconder um pouco as nossas vulnerabilidades e nos mostrarmos fortes, isso vai nos ajudar, vai nos fazer chegar mais longe, enfim. Não demonstrar uma fraqueza para alguém pode intimidar aquela pessoa, né? No caso de ser um adversário, de ser alguém que a gente precisa superar, ou alguém que está na caminhada com a gente. A gente se mostra forte e assim consegue estimular a outra pessoa a caminhar também e pensar, poxa, se ele está tão forte assim, eu devo ficar forte também. Mas a gente vai ver hoje o quão importante a vulnerabilidade ser exposta e ser falada. Voltando à palestra, lá fala sobre líderes que se expõem e que colocam a sua vulnerabilidade. Talvez uma falta de conhecimento com alguma coisa, talvez alguma dificuldade organizacional, alguma dificuldade na empresa, que pode ser exposta e pode ser de grande valia para que o seu funcionário, né, a pessoa que está sendo gerida por aquele gestor daquela área, possa ajudá-lo também nessa vulnerabilidade. E essa exposição mostra que o funcionário também pode errar, também pode falhar, e isso gera um elo mais próximo. Há um detalhe que eles colocam que não existem pessoas perfeitas. Então, quando você expõe a sua vulnerabilidade, você acaba abrindo um canal de mais confiança para que aquela outra pessoa possa, enfim, confiar em você ou criar laços mais ricos, né? Mais potentes e mais firmes, porque você expõe a sua vulnerabilidade e isso gera confiança, não é para todo mundo que a gente expõe a nossa vulnerabilidade. E aí, pensando nisso, eu trouxe para a Bíblia e para a nossa relação com Deus, né? E como a Bíblia fala sobre momentos e personagens bíblicos que mostram momentos de vulnerabilidade e como isso é importante, imprescindível para aumentar a nossa intimidade com Deus e nos aproximar do Senhor. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 12. A gente vai ler dos versículos 7 a 10. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10. Vou dar um tempinho para você abrir, você não precisa pausar, se você estiver acompanhando a estreia, não precisa pausar esse vídeo. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10. Nesse cenário, Paulo estava falando ali aos Coríntios, né? E ele revela um espinho na carne que foi colocado ali, ele pediu ao Senhor que esse espinho fosse retirado, mas o Senhor negou esse pedido a ele. E a gente vai entender aqui o que aconteceu e qual era a intenção de Deus em deixar que esse espinho continuasse ali. E aí ele
vivenciasse essa experiência e como isso seria enriquecedor para ele. Dá uma conferida aí, 2 Coríntios 12, 7 a 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, aí disse Paulo, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Essa frase é bem marcante, né? E é interessante como Deus coloca para ele que ele deveria permanecer com esse espinho e que isso aumentaria a fé dele e ele seria uma pessoa melhor e praticaria melhor aquela missão que foi colocada para Paulo. E aí, usando a mensagem da Bíblia, né, que é um texto mais descritivo e não dividido exatamente nos versículos, a descrição que eles colocam lá da fala de Paulo na sequência é bem marcante. Ele diz assim: desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo o que me torna pequeno. No momento em que a gente revela a vulnerabilidade, permite que ela seja exposta, né? A gente coloca essa vulnerabilidade diante de Deus, a gente tem um canal, né, que pode fluir a bênção no Senhor, que pode fluir o que Deus quer fazer na nossa vida e o que Deus quer fazer através de nós. E para isso a gente precisa se expor, se colocar diante de Deus e confessar ao Senhor aquilo que nos abala, as nossas fraquezas, as nossas limitações. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, nada foge aos olhos do Senhor. Mas confessar ao Senhor os pecados que nós temos e as nossas falhas e as nossas vulnerabilidades permite que a gente tenha mais intimidade com Ele. Basta pensar na sua vida as pessoas que você coloca as suas vulnerabilidades. E como isso é difícil, né? Expor as nossas fraquezas e as nossas falhas. Então, se a gente faz isso com alguém, a gente está buscando intimidade, a gente tem intimidade com essa pessoa. E é isso que o Senhor quer de nós, né? E o que a gente precisa é ter intimidade com o Senhor. Eu quero passar um pouquinho mais à frente. Abra lá em Tiago 1, 2 a 8. Tiago 1, 2 a 8. Vai complementar um pouco essa fala de Paulo, né? Tiago expõe da mesma maneira a necessidade de sermos vulneráveis e de expormos ao Senhor um relacionamento que seja aberto, que seja franco e que a gente assim se exponha e deixe que o Senhor flua em nós o seu poder. Tiago 1, versículos 2 a 8. Aqui na NVI, o título desse trecho é Provas e Tentações. Vamos lá. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quero destacar o versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. É importante a gente se expor, a gente colocar as nossas vulnerabilidades. O Senhor sabe, o Senhor já sabe. Mas quando a gente se expõe, a gente declara ao Senhor que queremos intimidade e que queremos a ajuda do Senhor para se livrar dessa vulnerabilidade, dessa fragilidade, desse pecado que está ali preso, que te atrapalha ter realmente uma vida com Deus, que seja constante, que seja de fato uma vida, né? Que não seja apenas assistir um culto, assistir uma mensagem, ouvir um louvor,
que as melodias são muito bonitas, letras muito bonitas muitas vezes, que nos fazem nos emocionar, mas que a gente possa ter uma vida com Deus mesmo, de intimidade. E se expor é muito importante. Colocar diante do Senhor essas fragilidades é muito importante. E nessa breve reflexão era o que eu queria trazer para você. Que você possa lembrar sempre de colocar diante do Senhor as suas falhas, os seus pecados. Tem mais uma passagem que fala sobre a gente expor isso também a alguém que possa compartilhar com a gente e que possa orar com a gente. É muito importante que você peça ao Senhor discernimento para isso. Alguém que seja firme na fé, alguém que possa realmente ajudar você em oração nessa dificuldade, nessa vulnerabilidade, para que você possa superar também, passar por esse momento, passar por essa prova. Esse texto está um pouquinho mais à frente, está em Tiago 5:16. Dá uma conferida aí, ó. Tiago 5, versículo 16. Um pouquinho mais à frente, no mesmo livro de Tiago. Está escrito o seguinte aqui, ó. Eu vou ler a partir do versículo 15, tá? A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Por isso, se você estiver se sentindo preso por alguma vulnerabilidade, por alguma coisa que está te prendendo, algum pecado que está dificultando que você tenha mais intimidade com o Senhor, e você quer a ajuda de alguém para orar por você, peça ao Senhor discernimento para que apareça alguém, para que você procure alguém que seja firme na fé, para que seja de fato justo e que tenha uma oração firme, que possa contribuir, possa ajudar para que você supere suas vulnerabilidades. Essa era a reflexão que eu queria trazer para você. Coloque diante do Senhor as suas preocupações, coloque diante do Senhor as suas aflições e as suas fraquezas, pois é na fraqueza que nós temos a força aperfeiçoada. O meu poder, diz o Senhor, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, é muito importante que a gente esteja aberto para que o Senhor possa operar e possa trabalhar nas nossas vidas. Queria ler por último Salmos 32, 3-5, que fala sobre essa confissão de pecado, que é a confissão da nossa vulnerabilidade, né? O pecado é a nossa maior vulnerabilidade, que a gente vai carregando e vai se livrando, aparecem outros, e que a gente possa sempre lutar para que o pecado não seja dominador na nossa vida, que seja um detalhe, que a gente lute, que a gente peça ao Senhor para se livrar, para estar sempre distante, mas que nós aprendamos a enfrentar todos os dias. Salmos 32, versículos 3-5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mas ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Se livre desse peso. Coloque diante do Senhor a sua preocupação. Se você ora ao Senhor, se você clama, se você conversa com Deus e prefere não tocar em determinados assuntos, tente tocar nesses assuntos que são fraquezas, que são vulnerabilidades, porque o Senhor sabe de todos eles. E assim que você o expõe, você dá a oportunidade de se resolver e de ter mais intimidade com o Senhor. Esse é o meu pedido nessa noite, é o meu convite para reflexão. Eu quero orar agradecendo ao Senhor e pedindo que Ele toque sua vida e cuide da sua vida e das suas vulnerabilidades. Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de vivenciar a Tua Palavra todos os dias, apesar do que somos, Senhor. Perdão pelas minhas falhas, perdão pelos meus pecados, Senhor. Muito obrigado porque tenho a oportunidade de compartilhar do Teu amor e daquilo que o Senhor falou comigo. Apesar do que sou, apesar das minhas falhas, apesar do pouco tempo, muitas vezes, Deus, mas muito obrigado porque o Senhor nos dá a poderosa ferramenta que é a Tua Palavra que o Senhor deixou para nós, através da Bíblia, Senhor. Que a gente possa aprender cada vez mais, que a gente possa buscar o Senhor através dela, que é uma ferramenta imprescindível para buscarmos intimidade com o Senhor.
que não seja só em momento de emoção, que não seja só assistindo um vídeo, ouvindo uma música. O Senhor tem poder para fazer com que todas essas coisas façam diferença em nossas vidas e o Teu Espírito Santo nos toque através delas, ou em nenhuma delas, dormindo, andando na rua, trabalhando, fazendo qualquer outra coisa. O Teu Espírito Santo pode nos tocar a qualquer momento, mas que a gente possa buscar uma verdadeira intimidade na Tua Palavra, Senhor, que é aquilo que é a verdade revelada para nós. Muito obrigado, Senhor. Cuida desses que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Cuida, Senhor, para que eles possam colocar diante de Ti as suas vulnerabilidades, Senhor, e reconhecer os seus pecados, e assim o Senhor possa ajudar, Senhor, na caminhada. Coloca na vida deles pessoas, Senhor, firmes na fé, Pai, pessoas que possam ajudá-las em oração, Senhor, fortalecer essas pessoas e esses queridos que passam por dificuldades, Senhor. Nós estamos vulneráveis, Senhor, a verdade é essa, mas muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu peço isso, Senhor, e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Tá, irmãos, uma mensagem muito importante para vocês, que o Senhor possa ter falado com o coração de vocês, ao coração de vocês, assim como falou com o meu quando gravei essa mensagem. Amém? Eu te convido a estar com a gente amanhã no nosso Oração e Ação Kids, que acontece também às 7h30 da noite, e nos vemos lá no templo da Igreja Batista da Freguesia, Rua Magno Martins, 165, no próximo domingo, às 10h30 da manhã ou às 6 da tarde, tá bom? Um abraço e até lá!